Boa noite, a paz do Senhor a todos, meu amado. Que a paz de Cristo invada a tua casa agora. E mais um vídeo gravado, que nós estamos aqui ao vivo, tá? Quero agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo anterior. Foram 200 e poucas visualizações, eu não lembro ao certo quantas. Mas eu quero agradecer a sua visualização no outro vídeo. Amém? Antes de começar a palavra, eu quero fazer aqui alguns agradecimentos. Ontem nós tivemos aí o terceiro culto no lar da nossa comunidade cristã face a face e eu fiquei feliz aí de ver mais uma vez a minha mãe, tá? Para quem não sabe, a minha mãe ela está começando agora a participar dos nossos cultos e também o meu tio, né? E minha tia. Para quem não sabe, essas pessoas elas não são cristãs ou como nós chamamos crentes, mas elas estavam ontem e foram tocadas pelo Senhor. Quero agradecer a cada um que esteve no culto ontem. Eu creio que a chuva deu aí uma pequena atrapalhada, porque as pessoas dependem de condução e aquela chuva que deu ontem realmente estava inviável a condução. Para quem foi embora depois que acabou o culto e não sabe, até porque eu não sabia, eu fiquei sabendo depois quando eu voltei para casa, tivemos aí um testemunho ontem de cura nesse culto, nesse terceiro culto no lar, tá? Uma pessoa ela chegou no culto com muitas dores na região da cintura, né? Na região aqui da cintura, com muitas dores mesmo. E no decorrer do culto, o Senhor tocou nela, Jesus tocou nela, e ela saiu agradecendo porque ela não estava sentindo mais nenhuma dor. Mas além disso, o melhor do que isso foi ela ter falado que o que ela sentiu nesse culto, ela nunca tinha sentido na vida dela. Então, o mais importante do que a cura no corpo é a cura que Deus está estabelecendo no nosso espírito, tá? Na nossa alma, de pessoas que têm vindo e têm participado desse culto. Então aí só um breve testemunho de fora outros com relação aí à vida espiritual tem testemunhado sobre esses cultos que têm acontecido aqui na comunidade cristã face a face, né? Foi só o terceiro culto e eu creio que Deus ainda tem muitas outras coisas a fazer nesses cultos. Eu fico muito feliz de você que tem vindo, você que tem participado e eu te convido. O próximo culto vai ser dia 1º de abril, tá? Às 17 horas, na rua Miguel Ribas, 866. Eu quero também aqui deixar um agradecimento muito grande também para nossa primeira ovelhinha oficial, né? Que é a minha sogra. Ela optou por alguns motivos sair aí de onde ela estava congregando e um desses motivos foi estar conosco aí. Ela tem apoiado demais o nosso ministério, ela tem realmente sido bênção demais na minha vida, na vida da minha esposa que está aqui do meu lado. E ela aí é a nossa primeira ovelhinha oficial, Iraci Alves Pompeu, tá? Amo sua vida, amamos sua vida, não preciso nem falar isso, tá? E eu glorifico a Deus por cada um que Ele enviar, porque o nosso propósito, amado, eu quero sim, eu quero ver muitas pessoas, só que eu não quero apenas por número, eu quero ver o que tem acontecido nesses cultos, pessoas sendo restauradas, como a palavra foi ontem, renovada, saindo daqui diferente, e esse é o meu propósito, é realmente angariar almas para o reino de Deus, independente de placa, independente de qualquer coisa, tá? Minha sogra, um abraço aí, um beijo, Deus abençoe sua vida, continue aí abençoando a sua vida, amém? Eu gostaria aqui de compartilhar uma palavra, está lá em 1 Reis, capítulo 19, livro de 1 Reis, Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 11, tá? Quero agradecer vocês aí que já estão aí assistindo aí conosco aí, Deus abençoe sua vida.
1 Reis, capítulo 19, versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Deus, vem para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz calma e suave. Ouvindo a Elias, envolveu o rosto na capa, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Respondeu ele, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel, porém, deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Até aqui, amém? Meu amado e minha amada, nós estamos aqui falando de um profeta. Um profeta que a sua história é extremamente inspiradora. É um profeta que ele tem coragem de entrar no palácio do rei e derrubar estátuas que tinham dentro do palácio. Numa atitude aí de, como que eu posso falar? Uma atitude de desmerecer aquilo que o rei estava sendo. Nós estamos falando de um profeta que pela palavra dele, pela palavra desse profeta, em Israel ficou sem chover 3 anos. Nós estamos falando de um profeta que subiu ao monte e o rei mandou 50 soldados atrás dele e ele fez descer fogo do céu e consumiu 50 soldados, depois mais 50, depois mais 50. Nós estamos falando de um profeta que ele dobrou os seus joelhos e começou a orar para que viesse chuva. E Deus mandou a chuva. Nós estamos falando de um profeta que chegou uma mulher com um filho morto nos braços e esse profeta, numas atitudes de fé, ele ressuscitou essa criança. Nós estamos falando de um profeta que sozinho, ele desafiou 450 profetas de Baal, 450 profetas de Azira em cima do monte. Nós estamos falando de um profeta que teve coragem de chamar uma nação e dizer, vocês estão cocheando em 2 pensamentos. Um profeta que teve coragem de falar para uma nação, se vocês querem servir a Baal, sirvam, mas se querem servir Deus, sirvam, mas sirvam direito. Nós estamos falando de um profeta que era corajoso, que por algum tempo ele foi sustentado por corvos na beira de um riacho. Nós estamos falando de um profeta, meu amado, que ele não tinha medo de profetizar. Mas que nessa passagem ele fugiu, porque temeu uma palavra, uma ameaça da rainha Jezabel. Preste atenção, meu amado e minha amada, porque a palavra dessa tarde, desse domingo, desse começo de noite, é para você, profeta de Deus, que de repente tem recuado, tem se escondido, por causa de palavras ou por causa de atitudes. Esse mesmo profeta Elias, ele com medo, ele fugiu, se assentou debaixo de um zimbro e pediu a morte para ele. Era um profeta que o que ele profetizava e o que ele pedia, Deus aceitava e Deus fazia. E ele chegou a pedir a morte. Então preste atenção, meu amado e minha amada, porque Deus não matou esse profeta, sabe por quê? Porque ele ainda tinha um propósito na vida de Elias. Elias ainda não tinha cumprido a carreira dele. Aquilo que Deus tinha planejado para esse profeta Elias, ele ainda não tinha cumprido. Mas ele estava com medo e se escondeu dentro de uma caverna. Preste atenção, meu amado e minha amada, que para você, profeta, profetisa de Deus, quando eu estou falando de profeta e profetisa, eu estou falando de filho de Deus. Preste atenção você, filho de Deus. Muitas vezes você tem recuado por causa de uma palavra contrária que veio, de alguma pessoa que falou algo que não te agradou e você tem se afastado dos caminhos de Deus, tem se decepcionado. E com isso, e essa decepção tem te feito esconder dentro da caverna. Deus ainda não acabou o propósito dele na tua vida, meu amado.
Deus ainda não acabou o propósito dele na tua vida, minha amada. Você já foi escolhido, separado para uma boa obra. E Deus, ele jamais vai te abandonar. Porque quando Deus viu o profeta Elias dentro da caverna, ele falou: Elias, sai daí. Só que passou um terremoto, passou vento, passou fogo, mas Deus não estava nesse fogo. São sinais que de repente eu e você olharíamos e falaríamos: é Deus no meio disso. Mas eu vou te falar algo, meu amado e minha amada. O profeta Elias, ele conhecia a voz de Deus. Então não era o fogo, não era o vento e não era o terremoto que impressionaria o profeta Elias, porque ele conhecia a voz de Deus. Sabe o que de repente tem acontecido com você, meu amado e minha amada? De repente você tem ouvido vozes, tem visto sinais e tem achado que Deus está no meio disso. Mas Deus ele quer se mostrar para você como ele realmente é. Quando veio uma voz suave, Elias, o profeta que conhecia a voz de Deus, se envolveu o rosto na capa e saiu e se pôs à beira da caverna, à entrada da caverna. Deus ele quer continuar, ou quer voltar a falar com você, meu amado. Só que muitas vezes você tem ouvido muitas e muitas vozes. Mas a voz de Deus para mim e para a tua vida nessa noite é essa. Sai para fora. Sai de onde você está. Não dê atenção para esses sinais que têm acontecido e pessoas têm dito que são de Deus, que Deus está falando, que Deus está isso, que está aquilo. Não. Porque eu vou te falar algo, meu amado. Até a repreensão de Deus, ela traz paz para mim e para você. Mas muitas vezes, a própria palavra que é pregada dentro da igreja não tem te trazido paz. Muitas vezes, o aconselhamento de pessoas que se dizem de Deus não tem te trazido paz. Muitas vezes aquilo que o teu líder, que o teu pastor tem te aconselhado a fazer não tem te trazido paz. Então eu vou te dizer algo, não vem e não provém de Deus. Porque até a repreensão dele me traz paz. Se você conhece a voz de Deus e tem ouvido vozes que não têm te trazido paz, então preste atenção, abre o teu olho. Porque muitas vezes os sinais acontecem, mas Deus não está no meio desses sinais. E aí Elias sai. E aqui eu quero começar a transmitir algo que Deus colocou ao meu coração há algum tempo atrás. Deus fala: Elias, o que você está fazendo aí? Elias ele fala: Senhor, eu tenho sido zeloso pelo teu nome. Mas o povo, ele quebrou a tua aliança. Ele quebrou a aliança contigo. Derrubou os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E aqui eu quero te deixar algo da parte do Senhor, meu amado. Porque Elias aqui, ele falou, ele explicou para Deus, não que Deus não sabia, mas ele tinha um entendimento, o porquê que o povo estava naquele jeito. Sabe por que o povo estava daquele jeito? Porque tinha quebrado a aliança com Deus. Tinha quebrado o altar e tinha matado os profetas à espada. Elias não estava falando do povo filisteu, Elias não estava falando do povo amorreu, Elias não estava falando de um povo estranho, Elias estava falando do povo de Israel, o povo que Deus escolheu. André, o que você quer dizer com isso? Sabe por quê? Porque isso é o que nós temos vivido no evangelho de hoje. Hoje em dia não é Jezabel que tem matado os profetas à espada. Não são os profetas de Baal que têm matado os profetas de Deus à espada. Sabe quem tem matado os profetas de Deus à espada nesse nosso tempo? O próprio povo de Deus. Eu estou falando para você, meu amado profeta, minha amada profetisa, que tem se escondido e que tem aí se sentido morto, que é o próprio povo de Deus que tem te matado. Infelizmente, meu amado e minha amada, essa é a realidade que nós vivemos hoje. Talvez você olhe para a tua vida, olha para trás e fala assim: eu já preguei. Nós vemos isso com muita clareza quando você vai na Cracolândia, quando você vai numa casa de recuperação. São pessoas que faziam a obra, que estavam à frente e hoje estão lá, mortas. Eu falo de morto, amado, eu falo morto espiritualmente. Elias tinha vida, respirava, andava, caminhava, mas espiritualmente Elias chegou num ponto crítico quando ele pediu a morte para si dentro daquela caverna. Ele falou: Senhor, eu estou sozinho.
Eu estou falando para você, profeta de Deus, que você olha para a tua vida algum tempo atrás e falava assim, eu profetizava, o que eu falava acontecia, eu pregava dentro da igreja, eu cantava, eu ministrava, mas hoje eu não faço mais nada. Eu estou tão caído a um ponto que eu não consigo sentir a presença de Deus quando eu vou para dentro da igreja. Eu estou falando para você, meu amado e minha amada, que muitas das vezes você olha para a tua vida e não vê mais saída, não vê mais chance. Sabe como isso começou? Porque hoje em dia é o que eu mais vejo. Existem lugares, meu amado, que você olha assim e você fala, meu Deus, tá tudo torto, tá tudo errado, tá tudo ruim, tá faltando um monte de coisa. De repente você olha para uma pessoa que estava do seu lado, e eu tenho visto muitas pessoas que estão saindo da igreja, e não é para ir para outra igreja não, é saindo para ir para o mundo. Sabe por quê? Porque tem visto muitas coisas erradas. Eu tenho visto amigos que têm aí tentado acompanhar, ir para uma igreja, mas não tem achado. Sabe por quê? Porque o evangelho está desacreditado. Eu tenho falado demais isso, o evangelho está desacreditado, meu amado. Mas sabe por quê? São lugares que já abandonaram a aliança com Deus, já quebraram o altar e estão matando os profetas. Existem lugares, e eu vou te falar algo. Que você entra, você vê louvor, você ouve a pregação, mas você não sente a presença de Deus. Sabe por quê? Porque o altar está quebrado. Só que o altar ele não quebra do nada. Não quebra da noite para o dia. Sabe quando o altar vai ser quebrado? Quando a aliança com Deus for abandonada. Existem pessoas abandonando a aliança com Deus. Aquilo que Deus colocou no coração, aquilo que Deus estipulou para mim, para a tua vida, muitas das vezes tem sido abandonado. E quando nós abandonamos a aliança com Deus, infelizmente o nosso altar ele também é quebrado. E a morte do profeta é a próxima consequência. André, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer, eu vou te explicar. Eu sou casado. Esse ano nós fazemos 19 anos de casado. E eu só vou trair a minha esposa quando eu parar de respeitar a aliança que eu tenho com ela. Quando eu parar de respeitar essa aliança que eu tenho com ela, aí vem a traição. Continuo sem entender, eu vou te explicar. Uma pessoa só trai quando ela não respeita mais a aliança que ela tem. Uma pessoa só se desvia da igreja quando ela não respeita mais a aliança que ela tem com Deus. Preste atenção, meu amado e minha amada, porque se de repente você olha para o teu altar e o vê quebrado, é porque a aliança já foi abandonada. E constantemente Deus tem nos chamado para renovar essa aliança com Ele. Existem lugares que estão pregando, que estão falando, que estão cantando, mas já abandonaram a aliança com Deus faz algum tempo. E por esse motivo, os profetas estão morrendo. Porque eu vou te falar algo, Deus não desce em altar quebrado. Por isso, no altar, pode passar vento, pode passar terremoto, pode passar fogo, mas se tiver com a aliança afastada e o altar tiver quebrado, a voz suave de Deus ela não vem. E como eu falei no começo, se for uma repreensão, ainda assim a voz de Deus é suave para mim e para a tua vida. Eu quero aqui, meu amado, te chamar a atenção para isso. Profeta e profetisa de Deus. Estamos chegando no final dos tempos. Jesus ele está voltando para buscar aquela igreja imaculada, sem manchas. Para buscar servos que têm sido fiéis à palavra dele. Não fiéis ao homem, não fiéis à placa de igreja, fiéis a Jesus. E é isso que eu te peço, meu amado e minha amada. Comece a repensar a vida que você tem levado. Comece a repensar de que forma você tem se apresentado diante de Deus. Comece a repensar de que forma você tem entrado na casa de Deus. Comece a repensar como está a sua aliança com Deus. Comece a repensar, meu amado, como você tem levado a sua vida espiritual. A palavra de Deus ela diz que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia.
Quando eu e você abandonamos a aliança com Deus, automaticamente o nosso altar ele se quebra. E aí Deus não desce com o fogo dele. E o último passo é o profeta morrendo. Talvez você esteja morrendo, você está olhando para a sua vida espiritual hoje e você está vendo você morrer. Mas se você está nesse estágio, meu amado, é porque o altar está quebrado e a aliança foi abandonada. Não abandone a aliança que você fez com Deus para fazer uma aliança com o homem. Não abandone a aliança que você fez com Deus para fazer uma aliança com outra pessoa, com uma placa de igreja. Não. Volte, eu estou falando para você a fazer a aliança com Deus. Dobre o teu joelho onde você estiver, o tempo que você estiver, no escondido do teu quarto e fala, Senhor, eu quero renovar minha aliança contigo. Quando eu falar de renovar a aliança, meu amado, eu não estou falando de você, não, eu estou falando de você intimamente com Deus, com o Pai. Quando o povo do Egito fez aquele bezerro de ouro e o adorou, sabe o que eles fizeram ali? Eles abandonaram a aliança que eles tinham com Deus. Quando Moisés desceu e fez aquilo, ele matou aqueles lá que fizeram o bezerro, que adoraram o bezerro. Primeiro ele falou assim, ó, quem é de Deus vem pra cá, quem não é fica ali. Matou aqueles que falaram que não era de Deus. Sabe o que o povo falou depois? Eles refizeram a aliança com Deus. Sabe o que eles falaram? Aquilo que Deus falar, assim nós vamos fazer. Deus já deu uma ordem sobre a mim, sobre a tua vida, profeta de Deus. Profetiza. Homem, servo, serva do Senhor. Mas a caminhada é difícil. Eu olho para os feitos do profeta Elias e eu vejo ele um homem de Deus tremendo. Eu olho para os feitos do profeta Elias, do profeta Eliseu, de Moisés, pela qual a história dele realmente me encanta. Mas nada disso foi fácil, meu amado. Por que vai ser fácil para mim e para você? Hoje anunciam para você um evangelho de facilidades. Um evangelho na qual você não precisa ter nenhum tipo de dificuldade para alcançar uma bênção de Deus. Eu olho para o evangelho que tem sido anunciado hoje e eu fico pensando então Moisés, Paulo, os apóstolos, né? Davi, Elias, Eliseu. Vejo eles sofrendo, então eu falo, então eles são perturbados. São homens que fizeram história, meu amado. São homens que a história deles nos faz ter mais fé. Por que eu e você não quer sofrer? Por que eu e você vamos seguir um evangelho na qual a base do evangelho que é Jesus sofreu? Preste atenção, se estão anunciando para você um evangelho que não é de dificuldade, caia fora, meu amado. Porque esse não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O evangelho de verdade, sabe o que vai acontecer? Vai se juntar aí os irmãos e vão falar assim, ó, eu sofri perseguição, eu apanhei porque eu fui achado digno de apanhar pelo nome de Jesus. O evangelho do Senhor, meu amado, minha amada, não é essa não. Esse evangelho que estou anunciando, quando eu cheguei na igreja eu tinha um carro velho, uma casa velha, e agora eu tenho 2 casas e 2 carros. Isso aí não é evangelho não, meu amado. O evangelho de Cristo é sofrido. Sabe o que é o evangelho de Cristo? Eu cheguei, eu tinha 2 pães, e eu dividi, e agora eu tenho 1. E se outra pessoa pedir, eu tenho metade. Ou até, não tenho nenhum, porque os 2 que eu tinha, eu dei. Isso é o evangelho de verdade. O evangelho é sofrido. A palavra de Deus diz que o reino de Deus ele é conquistado à força. Então eu te falo, meu amado e minha amada, repense de que forma você tem vivido a sua vida com Deus. Que tipo de evangelho você tem apresentado para você? Que tipo de evangelho você tem vivido? Se é o evangelho que te ensina que você não precisa dobrar o teu joelho e orar, que você não precisa ter santidade, que você não precisa ter entrega, não precisa ter renúncia, então não é o evangelho, meu amado. Sabe por quê? O profeta Elias falou, Senhor, só eu fiquei. Só eu fiquei. Sabe por quê? Elias era homem, sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você somos. Só que Deus, meu amado, Ele jamais deixa eu e você sozinhos. Então não se sinta você o último
a última bolacha do pacote. Porque Deus falou para Elias, Elias, eu separei 70 que não se dobraram, ou 7.000 que não se dobraram. Elias não estava sozinho. Tinham 7.000 que Deus tinha separado para ajudá-lo na obra que ele tinha ainda. Você não está sozinho, meu amado e minha amada. Você não está sozinho nessa peleja, não. Não fique você abraçando esse evangelho de facilidades. Porque o evangelho ele não é fácil. Seguir a Deus não é fácil. Ser servo do Senhor não é fácil. Agradar ao Senhor não é fácil. Tem que ter renúncia. Tem que ter santidade. Tem que ter entrega. A sua vida tem que estar pautada no evangelho. Eu tenho que adaptar a minha vida ao evangelho. Não é o evangelho que tem que se adaptar à minha vida, não. Meu amado, o tempo está acabando. Não dá mais para a gente ficar maquiando palavra. Não dá mais para a gente ficar só indo nesses lugares que tem palavras de promessa. Não. Preste atenção que toda a promessa de Deus, e Deus tem muitas promessas para mim e para a tua vida. Mas cada promessa ela vem condicionada. Tem um algo para mim, para você fazer. Abra teu olho, meu amado e minha amada. Porque hoje eu tenho visto muitas pessoas fracas espiritualmente. Sabe por quê? Porque em algum ponto da caminhada abandonou a aliança com Deus. Preferiu fazer aliança com o homem. Preferiu aceitar aquilo que o homem está falando e não aquilo que Deus está falando. De repente você pode estar aí pensando, assistindo isso e falando, o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que eu não tenho que obedecer? Não é isso não. Eu estou querendo dizer que aquela pessoa que tem aliança com Deus, que tem o altar restaurado, ela jamais vai matar um profeta. Aquela pessoa que tem aliança com Deus e tem o altar restaurado, aquilo que descer no altar vai passar para as pessoas e as pessoas serão abençoadas. O que eu estou querendo dizer é que se você tem recebido alimento que realmente tem vindo do céu, então você vai passar pela água e você não vai se afogar. Você vai passar pelo fogo e você não vai se queimar. Se você tem realmente recebido uma palavra que vem dos céus, que vem de Deus, você vai passar por essa dificuldade que tem afligido a tua vida e você vai passar dando glória a Deus. Meu amado, chega de ficar maquiando a palavra de Deus. Ele está voltando. Ele está às portas. Todo dia ele tem batido na porta do meio do teu coração, esperando entrar. O que eu falo para você vai além de placa de igreja. O que eu falo para você vai além de religiosidade. Porque Jesus ele ia além de tudo isso. Profeta e profetiza de Deus. Se você tem se sentido morto, repense como está a sua aliança e como está o teu altar. Para você montar o altar, refaça a aliança com Deus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração por você que está assistindo. Quero aqui agradecer todos vocês que têm aí, estão assistindo aí essa gravação ao vivo aí. Gravação ao vivo, né? Não sei assim que fala. Mas eu quero agradecer você que está assistindo aí. Eu gostaria de fazer uma oração por você que está assistindo, por você que irá assistir. Eu creio que essa é a minha fé. Não existe coincidência, não existe por acaso, tá? Tudo que Deus faz tem um propósito. E se você está assistindo é porque tem um propósito na tua vida. Meu amado e minha amada, se levante. Saia da caverna, porque Deus está chamando. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar a vida de cada uma dessas pessoas, Pai Eterno, que estão assistindo aí essa palavra e daquelas que ainda assistirão, Pai Eterno. Senhor, eu não sei, Pai Eterno, quantos assistirão, eu não sei de que forma essas pessoas estão assistindo, mas eu te peço agora, Espírito Santo do Senhor, visita cada uma delas. Traz, Pai Eterno, um renovo, Senhor. Arranca-as, Pai Eterno, da caverna. Chama-as para fora novamente, Pai Eterno, porque eu sei que ninguém está nesse mundo por propósito, sem propósito. Eu creio, Pai Eterno, que todos nós temos um propósito. O Senhor tem um plano para cada um de nós, Pai Eterno. Então eu te peço desde já, Senhor, nos ajuda, Senhor, a completar o teu plano para as nossas vidas. Que nós venhamos, Pai Eterno, sim, a fazer planos, que nós temos sonhos e projetos, mas que esses projetos, Pai Eterno, eles venham se enquadrar ao projeto original que é teu, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, visita cada um agora.
Entra com a tua paz no coração, na casa, na vida, na família de cada uma dessas pessoas. Se existe aí uma pessoa, Pai eterno, enferma, eu te peço agora, Pai, toca na vida dela, Pai. Mostra-te a ela, Senhor, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo paz, Pai. Trazendo, Senhor, para essa vida aquele verdadeiro evangelho, Senhor. Aquele evangelho verdadeiro que um dia foi pregado, Pai, e que hoje nós temos saudade, Senhor. Traz de volta, Pai eterno. Faz ela sentir novamente o que ela já sentiu algum dia atrás, Pai. E que por algum motivo ela não tem mais sentido, Senhor. Pai eterno, que ela sinta vontade agora de refazer a aliança contigo, de consertar o altar contigo, Pai eterno. E esse profeta, Senhor, essa profetisa que tem se sentido morto, eu te peço, traz pão para ela agora. Assim como o Senhor fez com o profeta Elias. Trouxe pão. E com esse pão ele caminhou 40 dias e 40 noites. Eu te peço, Pai. Derrama desse pão sobre a vida dessas pessoas agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E glórias a ti. Meu amado e minha amada, essa foi mais aí uma transmissão ao vivo. Tá? Eu quero te convidar aqui no Jaraguá, Rua Miguel Ribas, 866. Dia 1º de abril. Teremos aqui um culto às 17 horas, comunidade cristã face a face, tá? É bem simples, meu amado. Não tem muitos instrumentos, não tem. É simples, é um culto no lar, mas eu vou te falar, Deus ele tem se apresentado na nossa vida de uma maneira diferente, tá bom? Fique na paz do Senhor. Se você precisar, pode contar conosco, precisar de oração, precisar de um culto na tua casa, nós iremos abençoar a tua casa, amém? Ungir aí, apresentar a Jesus, tá? É uma palavra verdadeira, uma palavra abençoada da parte de Deus, tá? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana e até a próxima gravação, em nome do Senhor Jesus.